Os Venators eram grandes e imponentes cruzadores que estavam a serviço da República. E, mais especificamente, eles ficavam a serviço dos Jedi durante as Guerras Clônicas. Com mais de 1000 metros de comprimento, os famosos cruzadores Jedi carregavam um grande poder bélico. Mas será que você sabe tudo sobre o Venator? É isso que você vai ver hoje aqui no Diário Rebelde. Bora comigo pro hiperespaço! Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e as naves de Star Wars são um tema, que eu gosto muito. Sempre prefiro trazer aqui pro canal para vocês debaterem também, Tem o quadro das naves de Star Wars, como funciona. E assim a gente traz esse olhar, essa pegada mais aprofundada dos componentes, dados, etc. Tudo aí das mais diversas naves que a gente adora ver na saga. É como se fosse uma espécie de ficha técnica das naves. Hoje a gente vai falar sobre o cruzador que é tão famoso e serviu à República Galáctica. Vamos destrinchar aqui o Destroyer Estelar classe Venator. Ele foi projetado pela renomada engenheira de naves Lyra Wessex. Lyra fez todos os planos esquemáticos para a criação do Venator, desde o desenvolvimento dos alojamentos internos até a parte externa do cruzador, como seu casco e blindagem. Criado ali por volta de 40 anos antes dos eventos da Batalha de Yavin, o Venator possuía em torno de 1000 a 1500 metros de comprimento, blindagem e escudos defletores poderosos e capacidade para suportar quase 8.000 pessoas, 7.000 toneladas de carga e inclusive rações e suprimentos suficientes para durarem 2 anos. De todas as informações, eu tenho certeza que essa aí você não sabia. O Venator também contava, é claro, com sensores padrão, capazes de detectar diversos tipos de atividade, como radiação, distúrbios gravitacionais e até mesmo atividades relacionadas ao hiperespaço. Afinal, os sensores eram capazes de identificar a radiação cronal, uma radiação emitida por naves quando saltaram para o hiperespaço. Eu falei sobre isso, inclusive, aqui, quando eu explico mais sobre o hiperespaço para vocês aqui no canal. Assista depois desse vídeo. Por isso que talvez você ache estranho quando você estava assistindo os filmes ou séries de Star Wars e aí via alguém ali conseguindo detectar que uma nave estava se preparando para saltar para o hiperespaço ou voltando do hiperespaço. Está aí a resposta. Além de contar com todo esse equipamento a bordo, o nosso querido cruzador Jedi não era piquitititinho não, viu? Ele possuía um hangar de cerca de meio quilômetro, 500 metros, maior do que um campo de futebol, se a gente for comparar. O hangar continha espaço suficiente para anéis de hiperespaço e também para comportar naves menores, como as famosas ETA-2, ou mais comumente conhecidas como Jedi Starfighter, que eu também falo nesse vídeo aqui do quadro. Também dava para comportar outras naves, é claro, tipo as fragatas, as naves diplomáticas da República. O Venator ainda contava com 2 pontes de comando, sendo uma dedicada a operações dos caças estelares e outra servindo como a ponte principal, sendo ali a central de comando. As pontes de comando, a gente está bem familiarizado, desde Império Contra-Ataca. São as pontes onde os generais e comandantes ficam para dar as ordens e controlar toda a extensão das operações do cruzador, com aquele monte de painéis, computadores de bordo e janelas com vistas para a imensidão do espaço. Agora a gente vai falar da parte bélica do Venator e do armamento que ele possuía. As coisas vão ficar mais interessantes, eu prometo. E se você está curtindo esse vídeo, inscreva-se no canal e deixa seu like também. Vamos lá, com seu like você ajuda muito o Diário Rebelde. Como o Venator foi um cruzador utilizado a rodo pela República durante as Guerras Clônicas, ele tinha uma infinidade de armas. Em cada lado da área da ponte do cruzador, haviam 4 torres turbo-laser DBY-827, totalizando 8 ao total. Elas eram o principal armamento do cruzador e eram um requisito padrão nas naves da República durante a guerra. As torres tinham função voltada para bombardeios planetários, batalhas espaciais, cercos e etc. Operações de grande escala, por assim dizer, como a Batalha de Coruscant. Armamentos bastante interessantes do Venator também eram lá os canhões de artilharia antiveículo AV-7, ou simplesmente os canhões AV-7. Eles tinham poder de fogo considerável e tinham também
a vantagem de, além de poderem ser operados por um único soldado, também podiam ser utilizados remotamente, ou seja, fora do cruzador, podendo ser controlados em batalhas terrestres. Mas um ponto fraco dele é que o AV-7 era suscetível a explosões se ele fosse atingido pelo fogo inimigo em alguma batalha espacial. Ou seja, se você acertasse um canhão AV-7 ali, a área em volta do Venator poderia sofrer um dano muito considerável. 52 canhões laser anti-caças estelares também estavam lá presentes no Venator, com a função, claro, como o nome diz, de neutralizar pequenos caças inimigos que tentavam atingir o casco do cruzador estelar. Turbo lasers e 4 lançadores de torpedos de prótons também estavam ali localizados na parte da frente do cruzador, além também dos projetos de raio trator, que eram os responsáveis por puxarem as naves externas e prendê-las. Você lembra lá de Uma Nova Esperança, quando a Millennium Falcon é puxada pelo raio trator da Estrela da Morte? O Obi-Wan tem que fazer toda aquela maracutaia lá, dar aquela volta para poder chegar nos controles e desligar o diacho do reator para Falcon poder fugir? Então, os projetores de raio trator são os responsáveis por essa dor de cabeça causada por naves inimigas que atracavam outras naves. Agora, na parte da potência, o bichinho não deixava nem um pouco a desejar, não. Na parte de trás do Venator, a gente tinha cerca de 8 motores de propulsão iônicos, que além de serem muito potentes para impulsionar o cruzador, também eram muito econômicos e não precisavam de manutenção, o que fez com que eles continuassem sendo fabricados pelo Império. Não podemos esquecer que o Império Galáctico denota quantidade ao invés de qualidade. Então, tudo que fosse mais barato eles topavam, mesmo que fosse de qualidade duvidosa. Olha aí os Stormtroopers como exemplo. Como uma nave de grande porte, obviamente o Venator contava com hiperdrives enormes, já que ele também era capaz de saltar para o hiperespaço. O Venator tinha um hiperdrive principal de classe 1.0, enquanto o hiperdrive reserva era um de classe 15. Havia a famosa sala de hiperpropulsão, onde a gente viu alguns momentos bem famosos em Star Wars, como por exemplo a morte do Grande Inquisidor. No caso ali foi no Star Destroyer, mas em Star Wars The Clone Wars, no final, a gente vê o Maul dando um sarrafo numa sala de hiperpropulsão lá, de um Venator, inclusive. Ele puxa lá os motores de hiperpropulsão para tirar o Venator do hiperespaço, forçar a saída dele de uma forma tão brusca que prejudicou a nave e ela não conseguiu nem se manter em órbita. Essa era uma sala gigantesca com um abismo muito profundo e tinham várias passarelas onde eram gerenciados e monitorados os motores ali de controle dos hiperdrives, para garantir funcionamento e estabilidade máxima. Como eu imagino que vocês já devem saber, o Venator foi muito utilizado durante as Guerras Clônicas e compôs a principal nave da Frota da República. Geralmente, os Jedi, agora como generais do Grande Exército da República, tinham o total controle das frotas de Venators, e daí veio o apelido de Cruzadores Jedi. Os generais Jedi também eram auxiliados pelos almirantes e capitães designados para cada um desses Venators, como seus braços direitos, né? O almirante Wolf Yularen, por exemplo, era o braço direito de Anakin Skywalker, servindo como almirante de frota e capitão do Resolute, o Venator, que servia como nau-capitânia de Anakin. A gente tem outro exemplo também, o Wilhulf Tarkin, que serviu como capitão e braço direito do Ranzinza Mestre Jedi Even Piell. Então, os Jedi e seus braços direitos tiveram controle total dos Venators durante toda ali a extensão da guerra, usando seu arsenal e recursos à disposição. E se eu mencionar aqui toda vez que um Venator teve um papel de destaque durante as Guerras Clônicas, eu vou ficar aqui até semana que vem falando, viu? São dezenas de episódios de The Clone Wars que os Venators marcam presença. Mas momentos que eles tiveram bastante destaque foi, por exemplo, durante a campanha de Ryloth, onde a gente teve diversas batalhas no planeta natal dos Twi'leks com a libertação de Ryloth. Também tivemos no início da primeira batalha de Christophsis, poucas semanas após a batalha de Geonosis, que marcou o início do conflito. Lá, a gente teve 3 Venators, incluindo o Resoluto do Anakin, que foram enviados para enfrentar o bloqueio separatista do almirante Trench, conseguindo então furá-lo e começar finalmente a batalha em terra. Lá pro final das Guerras Clônicas, a gente também teve a baguncinha causada pela Ordem 66 dentro do cruzador Venator Tribunal, comandado por Ahsoka Tano e Rex na ocasião. Lembra? Eu mencionei quando eu falei lá do hiperespaço. Lá os clones se voltaram contra a nossa abusada e ela foi obrigada a soltar Maul, que tinha sido capturado no cerco de Mandalore, para poder causar uma baguncinha e servir de distração para ela poder escapar. O Venator Tribunal acabou sendo destruído, mas Ahsoka e Rex conseguiram escapar
e ir para a clandestinidade ali durante a instauração do Império Galáctico e também durante ali a fuga de Maul do Star Destroyer. Quer dizer, Venator. Eita, Zor, já tá virando tudo Império. Outra bagunça que a Ordem 66 causou foi ali com o nosso querido Cal Kestis e seu mestre Jedi Jaro Tapal dentro de um Venator. Eles foram traídos pelos seus clones dentro do Destroyer Albedo Brave, ou Bravo, né? Albedo Bravo. E aí Cal e seu mestre foram obrigados a fugir. Mas não sem antes Jaro Tapal explodir o cruzador, deixando ele severamente machucado ali no processo, né? Tomando uma saraivada de tiro de clone e tendo que se sacrificar por Cal Kestis, que foi parar no planeta lixão de Braca e se escondeu lá dos Inquisidores. Quando a Ordem 66 aconteceu e logo depois o Império foi declarado, né, os Venators foram rapidamente adaptados para se tornarem a nova frota imperial. No início do reinado do Império, o Império Galáctico utilizou os cruzadores antigos, apenas removendo as cores e logos da República do seu casco, né? Teve uma repaginada. Só que aí, aos poucos, a transição foi acontecendo e logo diversos Venators estavam sendo levados para lixões e desmanches, sendo destruídos e tendo as suas peças lá recicladas para compor a nova frota do Império, os famosos Star Destroyers. Logo, poucos Venators restaram e deram espaço para os Destroyers Imperiais nesse novo formato exclusivo do Império Galáctico, compondo então a Marinha Imperial e espalhando terror pela galáxia. Alguns meses depois da instauração do Império, a cidade de Tipoca, que foi a capital de Kamino, foi brutalmente bombardeada pelo Império para que ninguém tivesse acesso à tecnologia de clonagem além do Palpatine. Como esse ataque foi feito logo após o Império nascer, ainda foram vários Venators os responsáveis pelo bombardeio da cidade. Os Venators realmente são uma nave poderosa, mas depois que foram substituídos pelos Star Destroyers ficaram obsoletos. A gente inclusive já falou aqui sobre os Star Destroyers no quadro Diário Imperial, que você confere aqui do lado. É um vídeo super completo sobre o funcionamento dessas grandes naves galácticas. Valeu? E que a força esteja sempre com você.